Depois de mais de 10 horas de discussão, pelo menos 23 países da União Europeia decidiram fazer parte de um tratado intergovernamental para reforçar o euro. Reino Unido e Hungria ficaram de fora do acordo, enquanto Suécia e República Tcheca informaram que deverão consultar seus parlamentos. O anúncio do tratado foi feito de madrugada pelo presidente da França, Nicolas Sarkozy, em Bruxelas, na sede do Parlamento Europeu. Segundo ele, os líderes do continente se comprometeram a adotar um novo pacto fiscal com regras mais duras. Os britânicos pediam a retirada de algumas regras sobre os serviços financeiros para participarem do projeto, mas, de acordo com Sarkozy, parte dos problemas da Europa vem precisamente da desregulação dos serviços financeiros. O Tratado Intergovernamental dos 17 países da zona do euro vai demonstrar de forma clara e definitiva o fim da participação privada nas eventuais reestruturações da dívida soberana. Além disso, haverá um governo da zona do euro integrado por chefes de Estado e de governo que se reunirá todos os meses durante a crise. Bom dia. Também esta madrugada, o presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy, anunciou que a União Europeia vai destinar 200 bilhões de euros ao Fundo Monetário Internacional. A intenção é capitalizar o FMI para que ele possa socorrer os países em apuros. Para comentar a crise na União Europeia, convidamos o professor de Relações Internacionais, Creomar Souza. Bom dia, professor. Bom dia. Além de todas essas medidas, ontem também o Banco Central Europeu anunciou a redução da taxa básica de juros da economia para os países da zona do euro, que agora está em 1% ao ano, tornando possível baratear o crédito. Tudo isso vai salvar o euro? Olha, é muito cedo para dizer ainda se o euro está salvo. A questão é que, finalmente, de um ponto de vista positivo, as autoridades europeias entenderam que não dá para resolver a crise atuando pontualmente. Não se pode tentar salvar país A, país B, país C. Finalmente se entendeu que a única saída para uma crise que é sistêmica dentro de um bloco é uma saída em bloco, né? E nesse aspecto nós podemos destacar a vontade de grande parte dos líderes europeus em assumirem uma postura de resolução da crise com reuniões constantes e a definição de metas a serem atingidas e, mais do que isso, a percepção por parte das lideranças de que é uma crise que os estados devem resolver e não os entes privados. Agora, tanto o presidente Sarkozy quanto a premier alemã Angela Merkel falaram reiteradas vezes, e ontem o presidente Sarkozy reforçou muito isso, que se não salvarem o euro vai ser o fim da Europa, uma implosão da Europa. Realmente, e que essa crise é uma crise mais grave do que na Segunda Guerra Mundial. É isso tudo mesmo? Olha, na verdade a crise é sistêmica e ela afeta um projeto. A União Europeia, de determinada medida, conseguiu fazer com que os ânimos políticos fossem amainados na Europa e que, depois de séculos de sangria, guerras e conflitos, se chegasse a um denominador comum. Hoje, qual é o problema fundamental? A cada passo que se dá rumo à integração da União Europeia, você tem sob risco o quê? As antigas soberanias nacionais. E em alguns casos, sobretudo nos momentos de crise, você tem que lideranças podem se sentir afetadas ou mesmo, usando um termo mais forte, emasculadas nesse processo. Isso quer dizer, um líder de um país que tenha menos força do que França e Alemanha sempre terá resistência a abrir mão de sua soberania. Por quê? Porque ele vai acreditar que em uma União Europeia mais consolidada, mais transnacional, por assim dizer, os antigos atores que eram mais poderosos, sobretudo França e Alemanha, terão mais poder do que um país como Hungria, Portugal ou até mesmo a Grécia. Agora o Reino Unido, isso pode ter sido o motivo que levou o Reino Unido a não aderir a esse pacto, a esse tratado. Ontem, essa madrugada, aliás, o presidente Sarkozy reclamou muito da postura adotada pelo Reino Unido de não aderir ao pacto formulado ontem. Olha, a grande questão que envolve o Reino Unido é de percepção do processo econômico, né? A Inglaterra tem uma tradição liberal em termos de atividade econômica e, de certa maneira, o governo do premier David Cameron tem enorme resistência em ações que visem um aumento da regulamentação da atividade econômica. E essa é a diferença básica. Enquanto os ingleses têm essa resistência, franceses e alemães dizem que o grande problema da crise é a falta de regulamentação da atividade econômica. Então, esse ponto terá que ser ajustado para que finalmente se chegue a um denominador onde toda a Europa, de forma consensual, possa gestar uma solução para a crise.